Nós estamos aqui essa noite no Mundo Maior em Debate, na TV Mundo Maior, tratando de espiritismo e política. E antes da ida para o intervalo, nós recomendamos a leitura de O Homem de Bem, né? E se tem uma coisa que a Fundação Espírita André Luiz tem feito desde a sua gênese, é trabalhar para a educação, para a formação do homem de bem. E como é que a gente faz isso? Através do Clube Amigos da Boa Nova. Então você que sabe que a mensagem espírita pode e deve chegar aos corações e mentes da Terra, se associa aí ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou está aqui também o site do clube, além de todas as vantagens de sócio do clube, você vai auxiliar a divulgação da doutrina dos Espíritos. Marcelo, antes do intervalo você pediu a palavra, eu te cortei, enfim, agora eu queria que você voltasse ao assunto. Eu estava complementando o que o Alexandre falou com relação à plataforma. Quando a gente olha a plataforma, a proposta de um candidato, a gente enxerga ali as qualidades que a gente quer ver no nosso homem público dentro do parlamento, ou administrando uma cidade, ou estado, ou país. Então, a programação, a plataforma do candidato diz muito com a gente. Então, não precisa necessariamente ser exclusivamente um candidato espírita, porque nós sabemos, ninguém é perfeito. O espírita também não é. O espírita também erra, o espírita também acontece de tudo. Estamos em aprendizado, né? Exatamente. Então, não é uma garantia de nada. A verdade, o que nós precisamos é ter afinidade com as propostas que aquele candidato que se propõe a nos representar vai levar para o parlamento, vai levar para o governo do estado, para a presidência da república, para a cidade. E é com isso que a gente tem que se preocupar. Porque se ele se desviar, essa é uma outra colocação interessante. Eu acredito em alguém, vi as suas propostas, votei junto com outros, nós o elegemos ou a elegemos, e ela está lá, ou ele está lá nos representando. Se errar, a culpa é nossa? Não, eu acreditei naquelas propostas, se a pessoa se desviou, ele vai responder, ela vai responder. Eu fiz a minha parte, eu dei aquele voto de confiança em cima daquelas propostas. Isso também é importante a gente deixar claro. Porque muitas pessoas já me perguntaram se nós tínhamos responsabilidade com o erro daquela mulher que está lá no parlamento, ou aquele homem, e que erra. Eu votei, mas você fez tua parte acreditando no melhor, nas propostas, no projeto, não naquilo. Se você soubesse, eu não tinha votado. Não é verdade? Agora, isso que você está falando me remete também à responsabilidade do eleitor na sua escolha. Porque nada me deprime mais do que no dia da eleição, e eu vejo isso, infelizmente, em todos os pleitos que eu me lembro, das pessoas indo até o colégio eleitoral e pegando o santinho no chão para escolher o seu candidato. E aí vai escolher porque é bonito, porque, enfim, porque foi com a cara, alguma coisa do tipo. Ou seja, hoje, com instrumentos como estes, onde a gente acessa e vê a vida do cara, o que o cara fez, a crença do cara, tem desculpa para nós não fazermos uma escolha mais consciente? Eu acho que não. Eu acho que hoje o que a gente tem à nossa disposição para a gente poder escolher um candidato não tem de forma alguma como justificar que eu preciso de um candidato que tenha o santinho na porta da escola, até porque hoje não pode mais a boca de urna. Sim. Mas em qualquer lugar, algum amigo que dê, etc. Mas quem é esse fulano? É fácil hoje a gente buscar saber quem é aquele que está pedindo o nosso voto. Ou aquela. Sabe, André, você falou isso, eu lembrei de outra coisa. Aquele filósofo francês Gilles Deleuze tem uma frase que eu achei espetacular. As pessoas podem concordar ou não, porque ele posiciona claramente como ele entende a esquerda, como ele entende a direita. Ele disse uma coisa mais ou menos assim, ele falou, a pessoa de direita, ela pensa em si, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no país e no globo. A pessoa de esquerda, segundo ele, pensa no globo, no seu país, no estado, na cidade, no bairro e em si. Ou seja, da onde você parte? Você parte no bem comum, antes do seu bem próprio, ou você parte do seu benefício e depois você vai até os outros? Acho essa definição lindíssima. E acho que nós todos deveríamos pensar, os nossos candidatos, a partir disso. O que eu quero? Eu quero o meu benefício. Se eu estou aplicando dinheiro na bolsa ou tal do mercado, eu quero o juro mais alto possível, que eu vou ficar muito rico, vou ganhar muito dinheiro. Ou eu quero que as pessoas tenham poder de compra, possam comprar os seus alimentos, possam ter o mínimo de decência, de conforto na aquisição.
Esse é o pensamento que eu acho que devia motivar nós todos. Esse é um pensamento cristão, claramente cristão, e por consequência espírita. Né? Então, quando você fala da escolha, que nós temos instrumentos hoje, acho que a gente tem que pensar também como é que nós estamos pensando aquele nosso representante. A gente quer um cara que defenda o meu interesse ou a gente quer um cara que defenda o interesse de todos, inclusive dos mais fracos? Eu quero estar na bancada da bala porque eu sou a favor da arma, eu quero estar na bancada do agronegócio porque eu quero que o campo seja melhor, ou eu quero o bem de todos, o bem da nação? Esse deveria ser o modo de a gente enxergar as coisas, né? Marcelo, falando isso que o Caldini trouxe para a gente, do posicionamento da esquerda, do posicionamento da direita, né? A esquerda, a gente sabe, flerta com o aborto, né? Por outro lado, uma parte considerável da direita flerta com o armamento da sociedade. Como é que, na sua opinião, deve se portar um espírita que, na política, é a favor da maior parte do conjunto de valores de governança da esquerda, mas ostenta uma fé que lhe impede de apoiar o aborto? Ou um outro mais tendencioso à direita, porém não pode concordar com a política armamentista da população, né? Eu estou até trazendo essa questão, lembrando do nosso querido amigo comum, o ex-deputado Luiz Bassuma, né, que foi expulso de um partido em função da sua posição, era um partido de esquerda, em função da sua posição contra o aborto. Ele não abriu mão disso e pagou com a expulsão do partido, que inclusive ele é um dos fundadores, né? É verdade. O espírita tem que se portar como espírita. Ele tem que ter a crença dele respeitada e ele tem que realmente agir em torno daquilo que ele acredita, não é? O Bassuma, que eu conheci e que votou em mim para ser representante da Câmara dos Deputados e dele no Conselho Nacional de Justiça, fez uma briga muito grande com o partido dele naquele momento, porque o partido que ele estava fez um acordo para a votação para que o aborto fosse incluído na nossa legislação de forma muito mais ampla da que existe hoje. E ele foi contra, né? E ele se posicionou de forma muito intensa, o que fez com que o partido o expulsasse, porque a alegação do partido era de que aquilo estava já constando nas regras partidárias quando ele ingressou no partido. E ele disse, mas eu tenho uma crença muito grande em várias coisas com vocês, e eu queria mudar isso. Só que como ele era minoria, ele acabou realmente sendo vencido e teve que sair do partido, foi para um outro partido. Então, o espírita tem que ser o espírita. Ele não pode se conformar com uma pátria onde os seus irmãos andam armados, com a possibilidade de tirar a vida de qualquer pessoa. E, ao mesmo tempo, possa tirar a vida de alguém que não tem nem como se defender ainda, de um espírito que está chegando, né? O espírito tem que se portar como espírita e tem que não abrir mão das suas convicções e fazer política de alto nível. Esse é o trabalho do espírita na política. Mariana? André, antes de mandar uma pergunta, que é um gancho na sua pergunta para os convidados, gente, você pode participar pela live do Facebook comentando, mandando as suas perguntas. Tem muita gente comentando que é a favor e muita gente comentando que é contra, mas por que você é a favor ou por que você é contra? Manda pra gente. Você também pode participar pelo 286-4379, também pelo WhatsApp 99643-3827. André, a Cláudia do Tatuapé, ela disse que hoje nós temos uma bancada evangélica extremamente conservadora e retrógrada. E ela disse que ela tem muita vontade de eleger um espírita. Mas aí ela pergunta, será que um espírita uma bancada espírita dentro do Congresso, ela também não seria extremamente conservadora? Curioso. Eu acho o movimento espírita conservador. Ponto. Né? Acho que a maioria das pessoas que eu converso do movimento espírita tem, na minha avaliação, ou pelo menos do ponto onde eu estou, uma postura conservadora. O religioso quase sempre. Né? Verdade. A questão do aborto é uma questão polêmica. Sim. A questão da eutanásia é uma questão polêmica. Sim. A questão da liberação das drogas é uma questão polêmica. Né? A das armas, como você bem disse, todas elas são polêmicas. Então eu tenho a impressão que uma suposta bancada espírita não seria a solução que como chama ela? Cláudia. Que a Cláudia busca. Agora, de novo, o que é ser espírita, né? Há espíritas de todos os matizes, né? Eu acho que eu sou um espírita mais liberal do que conservador.
E há espíritas que se acham mais conservadores que liberais. E a beleza do movimento está exatamente nisso, né? Nós temos o que nos une, que é a busca da melhora, da reforma íntima, da melhora da sociedade, com posturas diferentes aqui e ali. E eu acho que é assim mesmo. É por isso que eu volto a dizer, não sei se seria uma bancada espírita, mas voltar em pessoas que tenham posturas adequadas ao que ela acha que é razoável, que defenderia. Né? Posso só complementar? Claro, claro. O candidato da Cláudia, nosso, quando eleito, tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Né? A gente não quer fazer prevalecer tão só apenas aquilo que a gente acredita. A gente quer mostrar para as pessoas, através do diálogo, o que é que a gente pode fazer de melhor para o nosso país. Ser vencido também não é ruim, faz parte do jogo democrático. Não é? O importante é você estar satisfeito com o teu representante no Congresso Nacional, no Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo, no Palácio do Planalto. O importante é você estar tranquilo com o voto que você deu com a pessoa que lhe representa lá. Alexandre, recentemente um movimento denominado Espíritas na Política, né, teve seu início a partir de lideranças espíritas aqui de São Paulo. O objetivo desse movimento é apoiar candidatos conhecedores e praticantes da moral espírita e que desejam alçar-se e concorrer a cargos políticos. O grupo definiu, né, que, abre aspas, o espírita como cidadão, pessoa física, pode contribuir para a solução dos problemas políticos e sociais vivenciados na atualidade, sem necessariamente comprometer-se com legendas ou organizações partidárias, mas ciente de que esse é também um direito que cabe a cada um, fecha aspas, né? Diante desse clima de polarização, inclusive entre espíritas, quais as chances, na sua opinião, de um movimento como esse prosperar, tendo no futuro um quadro tão dispar de políticos? Pois certamente haverão candidatos dentro desse grupo, né, mais voltados à esquerda, outros mais voltados à direita. Como é que é possível que um movimento desse prospere e dê a sua contribuição para a política brasileira? Eu fui convidado para essa primeira reunião, infelizmente não pude estar. E gostaria de ter estado. Eu acho perfeito, acho correto, adequado, acho uma excelente iniciativa, com alguns cuidados. Né? Quais cuidados? O que você falou, que tenha amplitude, que esse movimento abrace todos os que se dizem espíritas ou são de fato espíritas, da maior diversidade possível de tendências políticas. Né? Ou seja, não é este candidato ou aquele candidato. Todos os candidatos espíritas teriam o apoio dessa turma aí. Agora, também acho, voltando à questão da bancada espírita ou do partido espírita, como você bem disse, Marcelo, não é porque é espírita que é a garantia de nada. Né? E acho que o risco, quando você falava daquela senhora que não quis receber o santinho que você estava dando ali do seu pai e falou, não pode, assim como vários, a Mariana falou, são contra a política se misturar ao espiritismo, acho que o que a gente quer dizer nesse momento, na verdade, André, é outra coisa. É o receio que nós temos, um receio correto, que acho que os espíritas temos, de se usar o espiritismo para se promover politicamente. Isso é muito ruim mesmo, né? Não deveríamos. Isso é uma coisa. E por isso que a política partidária nos centros espíritas, não. Essa é uma coisa. A outra coisa é termos candidatos alinhados com a moral cristã ou espírita, que podem atuar de forma adequada, correta, dentro do ambiente do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, os vereadores, o que seja. Aí perfeito. E esses caras sim merecem o apoio dos espíritos que queiram apoiá-los. Vejo nenhum problema nisso, desde que haja esse cuidado de não ser sectário, exclusivista e que não permitamos que gente se aproveite disso. A gente comentava agora há pouco, vários candidatos que você conhece, de repente se tornam de uma religião, porque essa religião tem muitos adeptos e vai ajudar na eleição. Né? Isso não pode acontecer. Dentro do movimento espírita, esse é o grande problema. E acho que aí vem o receio das pessoas, André, em misturar política e espiritismo. Se for bem cuidado, adequado, acho que não tem nenhum problema com esse movimento, até acho ele bem interessante. Marcelo, o que você acha de um movimento como esse? Para onde, na sua opinião, esse movimento pode caminhar e colaborar nesse momento do nosso país? De forma muito sincera, eu acho que ele não tem muito futuro, não. Eu acho que ele não vai ter muito futuro, porque eu estou sabendo, por exemplo, uma das informações que eu recebi é de que num grupo espírita tinham 4 candidatos. Desses 4 candidatos, tinham 2 irmãos que eram candidatos para o mesmo cargo. Né? Algumas pessoas já não estavam se falando, por conta de ter dividido em 4 aquele colégio eleitoral ali, aquela possibilidade de trabalho em prol de uma candidatura. Então já começou errado, pelo menos não esse movimento, mas aquilo que eu soube dentro de um determinado grupo espírita.
E não é assim que se é candidato, né? Eu quero melhorar a minha nação. Não é uma coisa simples. Ser candidato exige muito da pessoa. Ele tem que ser um abnegado, ele tem que renunciar a muitas coisas, né? Fora isso, tem um mundo de outras coisas, porque ele acha que vai ser candidato, se eleger e vai mudar o país, e não é assim. Ele vai entrar num partido, para ele conseguir a legenda já vai ser uma dificuldade imensa, para ele conseguir dinheiro, porque não se faz campanha sem dinheiro, como é que se consegue? Tem gente que eu sei que não tem dinheiro para ir a Brasília, um desses 4 candidatos, e ele é candidato. Então como é que ele vai fazer campanha? Como é que se divulga? Hoje, com a lei eleitoral, reduzindo o tempo de propaganda dos candidatos, como é que se consegue ser conhecido? Nós não temos essa estrutura ainda. E como muito bem disse o Alexandre, a questão do partido espírita ou o partido dentro da doutrina é muito complicado, eu vejo com muita dificuldade o avanço dessa tentativa. Marcelo, mas deixa eu perguntar, entendendo o que você falou. Tá bom, mas alguém se candidatará. Sim. Que não tem dinheiro, não tem estrutura, não está preparado também. Por que um espírita não poderia? E essa é a primeira pergunta. E a segunda é, assim como eu falei, por exemplo, eu gostaria de me consultar com um psicólogo espírita. Por quê? Porque eu acho que essa pessoa terá mais ou menos a mesma visão que eu tenho de mundo, né? Ou com médico homeopata espírita, porque eu acho que esse cara terá mais... Ou com advogado espírita. Será que não seria interessante... Eu não sei quem votar para, sei lá, deputado federal. Deixa eu ver a lista aqui dos candidatos que se dizem espíritas. Esse aqui não. Esse aqui talvez. Esse aqui é razoável. Não seria interessante ter isso como mais uma questão à disposição dos... Eu acho que deve. Eu acho que deve ter candidato. Eu vou contribuir com o que o Alexandre está trazendo. Você citou, e eu concordo com o que você citou, né, que não há garantia que o fato do camarada ser espírita fará dele um bom deputado, um bom vereador, não interessa, enfim, qualquer cargo que ele ocupe. Mas o fato dele conhecer, por exemplo, a lei divina, como é que ela se comporta, a lei de causa e efeito, isso não pode ser um diferencial nesse candidato? Eu concordo e acho que sim. Eu acho que o candidato espírita... É porque a gente não sabe quem é quem, Sim. Não é verdade? E quando a gente parte para a lista que o Alexandre falou, se nós dividirmos em tantos candidatos, a gente não vai fazer ninguém. Essa é a verdade, não vamos conseguir eleger um. Esse é outro drama. A gente poderia unir os espíritas para escolher, olha, quem que poderia nos representar? Seria diferente, partiria de uma forma diferente, não com as pessoas querendo ser candidatos, mas os próprios grupos, né, espíritas e tudo, se reunindo e dizendo quem que poderia nos representar. Talvez fosse um pouco diferente, mas eu concordo contigo plenamente. Eu acho que essa certeza da lei divina, essa certeza da nossa crença, faz com absoluta certeza com que a pessoa pense no mínimo 2 vezes antes de fazer alguma coisa errada. E isso tem um peso muito grande no Congresso ou em qualquer cargo executivo. Muito bem. Nós vamos novamente para um breve intervalo, já retornamos com o Mundo Maior em Debate essa noite falando de espiritismo e política. A TV Mundo Maior levando a vida até você. Fica conosco.